No final do ano de 2003, a administração municipal de Farroupilha promoveu uma licitação com o objetivo de apontar uma empresa para a realização da coleta do lixo no município de Farroupilha. Há poucos dias, no final do mês de maio, a Justiça de Farroupilha, depois de ações que vieram até o Poder Judiciário, considerou nula a licitação realizada naquela época na gestão do ex-prefeito Bolivar Antônio Pascoal. Nós vamos ampliar o assunto conversando com o juiz da segunda vara do Foro de Farroupilha, Dr. Mário Romano Majoni. Dr. Mário, o senhor tomou esta decisão, considerou nula a licitação realizada no final do ano de 2003. Quais os motivos que o levaram a dar esta sentença? Bem, na verdade, a DAMAT foram interpostas 4 ações envolvendo primeiro o edital da licitação e segundo a própria anulação da licitação em si. Então uma ação foi movida por uma pessoa civil, era uma ação popular em que se buscava a suspensão da licitação e a sua anulação e a condenação do prefeito municipal da época, o Bolivar Pascoal, ao ressarcimento das despesas feitas em desacordo com a lei e reparação dos danos causados ao município. Uma segunda ação foi movida pela empresa PRT, é uma empresa que tinha interesse em participar da licitação, uma ação cautelar, em que ela buscava também suspender o processo licitatório. Essa ação foi movida contra o município. Posteriormente, essa mesma empresa entrou com uma ação anulatória do edital de licitação e dos atos consequentes, também contra o município. No transcorrer do processo, esses processos começaram lá em 2003 ainda, no transcorrer do processo, a empresa vencedora da licitação, que foi a Vega, ela acabou sendo incluída no processo, tanto na ação anulatória quanto na ação cautelar movida pela PRT. Mais tarde, o Ministério Público entrou com uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito municipal, Bolivar Pascoal, e contra as 3 pessoas que faziam parte da comissão da licitação da época. Eu julguei agora há pouco, depois de um tempo bastante largo de instrução, em que foi produzida prova pericial, as idas e vindas do processo, um processo bastante complicado, com milhares de folhas. Eu julguei agora no final de maio, o processo é público, portanto, aquilo que eu estou comentando contigo está disponível no site do Tribunal de Justiça, basta, se alguém tiver interesse, consultar. Eu julguei procedente em parte as ações, algumas questões, por exemplo, o ressarcimento de despesas, eu entendi que não seria adequado, uma vez que durante todo esse tempo foi colhido o lixo, recolhido o lixo, que alguém tivesse que pagar por todas essas despesas de coleta do lixo. Afinal, se teria que fazer uma quantificação desse valor dentro daquilo que a lei permite, do valor que seria correto. Sem prejuízo disso, que haja um ressarcimento de eventuais danos que tenham sido causados. Houve ou não houve danos, eu não entrei nessa questão, porque me pareceu muito mais oportuno e adequado que antes de se fazer uma prova pericial, que não foi feita ainda no processo, em relação a eventuais danos e prejuízos causados ao município, que se delimitasse se houve ou não houve ilicitude, se aquilo que foi feito foi legal ou ilegal. Dentro do meu entendimento, foi ilegal. Então, uma vez transitada em julgado essa decisão, se ela transitar em julgado nos termos em que eu proferi, aí será quantificado eventualmente os danos que foram causados ao município. O que me levou a julgar a ação procedente, a anular a licitação, são questões, é uma questão bastante técnica, a meu ver, então eu não entrei muito no mérito se houve má-fé ou se não houve má-fé. Há alguns indicativos, sim, de má-fé que eu destaquei na sentença. Por exemplo, o edital de Farroupilha é idêntico a um edital que foi feito em São Leopoldo, em que a empresa Vega também participou, não sei do resultado em São Leopoldo, mas acredito que a empresa Vega tenha ganho naquele município também. Os editais são idênticos e o edital não é uma folha, 2, são
30 folhas de edital ou mais. Então, é muito estranho que os editais sejam absolutamente iguais e não houve contratação por parte do município de uma empresa para elaborar esse edital, ou seja, o edital foi elaborado pelo município, em princípio. Mas o que me levou a julgar a essência da questão é que o município fez uma licitação mesclando duas leis em relação à concessão de serviços públicos. Quando se concede um serviço público, ADAMAT, você pode transferir todo esse serviço para um terceiro e a pessoa que fica com esse serviço é responsável desde a implantação do serviço e toda a sua execução e cobra do usuário um valor por esse serviço. Exemplos, para que as pessoas possam entender. Energia elétrica. A União cede esse serviço para alguém, alguém vai, presta o serviço de energia elétrica e cobra dos usuários. Outro exemplo, o pedágio nosso aqui, uma concessão de serviço, a empresa vencedora da licitação cobra dos usuários. Isso é uma modalidade de licitação. Essa modalidade ela é muito mais ampla, prevê um prazo muito maior, que é, no caso aqui em Farroupilha, em princípio deveria ser esse tipo de licitação, pelo visto e pela contratação feita. Mas o que aconteceu em Farroupilha? Se fez essa licitação, mas na verdade não se transferiu todos os ônus para a empresa concedente. Então se utilizou um outro tipo de licitação, que é quando o município é quem paga a empresa para prestar um serviço para o município. Então, na verdade, houve uma espécie de concessão de serviço para uma empresa, mas, ao mesmo tempo, essa empresa não presta esse serviço diretamente aos usuários. Ela presta ao município, e o município é quem paga pela coleta do lixo. Não é o usuário, não sou eu, não é você, ADAMAT, sim, o município quem paga por essa coleta de lixo. Houve uma mescla de duas leis federais, uma lei que prevê a licitação quando a prestação é feita diretamente ao município e outra quando é feita diretamente ao usuário. Então, a meu ver, não é possível, dentro do nosso sistema legal, fazer a mescla dessas duas leis. E é o que aconteceu em Farroupilha. Basicamente, a ilicitude que eu vejo maior do edital é essa. Então, com base nisso, eu anulei o edital. O senhor defende, por exemplo, de que a própria empresa deveria arcar com os prejuízos. O município não deveria pagar pela empresa se já foi concedido o direito de realizar o serviço. Na verdade, ADAMAT eu não defendo, deixo de defender a maneira como se vai fazer a licitação. Isso é ato discricionário do Executivo. É ato discricionário do Executivo, então o Executivo é quem deve escolher um ou outro tipo de licitação. Agora, no momento que escolhe um tipo de licitação, deve seguir toda a norma daquele tipo de licitação e não fazer, e isso tem implicações legais. Por exemplo, se o município é quem paga pela prestação do serviço, a lei da licitação, a lei 8.666, se não me falha a memória agora, prevê um prazo muito mais curto de tempo para que se possa prestar esse serviço, que deve ser de 5 anos, prorrogado por mais 5 anos, eu não tenho certeza agora desse prazo, mas é algo assim. Já se for uma concessão de serviço, parece que é 15 anos, mais 15 anos, então a diferença do tempo em que o serviço vai ser prestado é muito grande. Então, se for uma concessão de serviço, que é aquele serviço quando o usuário paga, o prazo é muito maior. Por que o prazo é maior? Não é de graça, ou seja, é porque a empresa que vai prestar o serviço precisa entrar com todo o aparato, o risco é todo dela, se vai ter lucro, se vai ter prejuízo, o problema é dela. Enquanto que quando a empresa presta um serviço para o município, e o município é quem paga a empresa, o risco é muito menor. Por que é menor? Porque, na verdade, o município vai pagar de acordo com um valor contratado, que é o valor de uma licitação. Então, o prazo é muito menor. No caso aqui em Farroupilha, se optou por fazer uma concessão de serviço, mas quem paga não é o usuário, quem paga é o município. Então, houve uma mescla das duas leis. E então, com base nisso,
se aceitasse a concessão na modalidade em que foi feita, em princípio não haveria, a meu ver, ilegalidade. Mas como dentro da minha concepção jurídica não é possível fazer essa mescla, a meu ver, há uma ilicitude, sim. Há alguns elementos indicativos que de fraude, ademais de fraude à própria licitação, que é aquilo que eu já pontuei antes, a questão do edital ser idêntico a um outro município. O edital teria sido preparado para beneficiar talvez esta empresa que venceu a licitação? É uma das alegações nas iniciais para se anular o edital, e uma das alegações são alegações feitas. Eu não me ative muito nessa questão, embora eu pontuei alguns pontos dentro do edital e da licitação que me pareceram que não estavam de acordo com a lei. O ponto principal, esse que eu já enfoquei, que é a mescla que foi feita entre concessão de serviço ou prestar o serviço diretamente ao município. E alguns pontos que eu destaquei assim, que indicam que de repente se estivesse tentando favorecer a empresa, foi a questão inerente à igualdade dos editais. A diferença da legislação é que quando uma concessão de serviço, você pode exigir critérios técnicos e não de melhor preço, que se for para prestar um serviço ao município é vedado essa questão técnica, aí seria, e o edital todo ele está focado na questão técnica, e então houve ou não houve favorecimento, eu não entrei nessa questão. O que me pareceu, assim, dentro daquilo que eu analisei do processo e do edital, é que se fez essa mescla e não poderia. Então, se analisou muito a questão técnica e, por conta disso, a PRT, por exemplo, que era a empresa que entrou com a ação, entendeu que ela ficou fora da licitação porque ela não preenchia alguns quesitos técnicos que eram exigidos e não poderia participar da licitação. Então, se houve ou não houve direcionamento, eu não cheguei a fazer essa análise. O que sim eu analisei é que a maneira como foi feito o edital não podia ser, não estava de acordo com a lei das licitações. São duas leis, na verdade, distintas para um ou outro tipo de licitação, e a partir daí eu então considerei que é nulo o processo licitatório. Ok, doutor Mário, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade. Obrigado, doutor Mário Romano Majoni, juiz da 2ª Vara do município de Farroupilha. Lembrando que a administração municipal poderá recorrer da decisão no âmbito da Justiça Estadual e depois ainda no âmbito federal. O programa Cotidiano continua com você nos estúdios da TV Farroupilha. Claciana Lamonato.